Você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse ela na mão. Tem uma Bíblia aí? Cutuca quem está perto e fala, cadê tua Bíblia? Na quarta tem que trazer a Bíblia, meu irmão. Porque crente de verdade traz Bíblia. Mas pode ser no celular, tá? Porque eu tenho uma aqui e mais umas 25 no celular. Mas no domingo você não precisa, porque está no telão. E no telão é o seguinte, o domingo é tão rápido a pregação que não dá nem tempo de ficar abrindo a Bíblia. Mas na quarta-feira é dia de crente, dia de santo, dia de a gente ir profundamente na Escritura. Então, sempre traga com você, amém? Erga bem alto ela, se puder, para sair bem bonito na câmera, faz assim, ó. Só o meio aqui que trouxe Bíblia, lá atrás ninguém trouxe Bíblia. Isso, aí ó, lá, tô vendo? No escurinho lá, pode ligar. Agora feche seus olhos e diga bem alto comigo, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra ela é verdade e vida, ela é poder. Obrigado porque nessa noite ela se renova. Obrigado que nessa noite ela tem sonhos escondidos, visões ainda não reveladas. Pai, que enquanto eu falo, eles ouçam aquilo que somente o Senhor pode dizer. Pai, que enquanto nós pregamos o teu evangelho, ele confirme a palavra pregada através de sinais, prodígios e maravilhas. Obrigado pelas curas. Obrigado, Senhor, pelos empregos. Obrigado, Senhor, pelas reconciliações no nosso meio. Obrigado que tu és um Deus de fidelidade, de pai, de filho e dos filhos, Pai. Obrigado, Senhor, porque essa voz tem ecoado em cidades, ultrapassado, Senhor, fronteiras. Obrigado porque muitas, de perto e de longe, nessa noite, se alimentam de esperança viva, Pai. E nessa noite eu oro para que os santos sejam equipados, para que a tua igreja seja capacitado, para que os salvos reinem em vida. Obrigado, Espírito Santo, que nessa noite há uma mesa posta e que ninguém levante dessa mesa com fome, com dúvida, com medo ou com tristeza. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O tema dessa noite é não leve para o coração. Diga comigo assim, não leve para o coração. Agora diga assim comigo, eu não levo para o coração. A partir de hoje, quero que isso se torne uma verdade na tua vida. Hoje a gente está indo para um outro patamar de igreja, a gente está indo para um outro nível de relacionamento, a gente está indo para um outro nível de cultura de igreja. E o tópico dessa noite é sobre inteligência sobrenatural. Uma inteligência que vai além de uma capacidade humana, emocional de você se comportar. Essa mensagem ela foi inspirada num dia que Deus ele começou a me mostrar o quanto é impossível um ser humano, um homem de Deus, uma mulher de Deus que perde a capacidade de se ofender. Você não é obrigado a lutar com a ofensa todo dia. Você não é obrigado a ter esse lugar disponível para alguém. A primeira vez que eu tive um encontro com a ofensa, eu fechei a porta de uma vez para sempre e nunca mais me ofendi. Você fala, como, Cal? Eu já te vi ofendido? Se você me visse ofendido, eu estaria 10 casas para trás do tabuleiro. Porque a ofensa, ela não fala do que você sente ou daquilo que acontece com você. A ofensa fala daquilo que você não é mais capaz de fazer. Daquilo que você não consegue mais fazer. A ofensa fala de um bloqueio que você começa a ter na tua vida que você nem percebe. Mas anos mais tarde você tem uma certeza, eu deveria estar casas para frente. Eu tinha 14 anos de idade, era um dia de culto, e nós estávamos já cantando ali, eu estava com o piano, e naquela época as coisas não estavam bem lá em casa. Meu irmão mais velho já estava numa fase um pouquinho mais rebelde com meu pai, e eu me lembro que tinha muitas mulheres que moravam com a gente, garotas de programa, garotas abandonadas, garotas que eram problemas em casa, pessoal que usa tatuagem, não, brincadeira. Naquela época meu pai falava que era pecado usar tatuagem.
Mas eram umas guria maluca que os pais pegavam e empurravam lá para casa e moravam com a gente. Só que as ticas eram hermosas, muito rica, uau, guapa. E aí você já sabe o que acontece, né? Quando a fêmea passa, o machinho começa a farejar. E aí essas mulheres moravam nos fundos do meu quarto. E ali tinha 4 quartos, cada quarto tinha uns 3 biliches. Então estamos falando de 6 pessoas em cada quarto. 4 vezes 6, era um puleiro de mulheres no fundo da minha casa. E ali moravam as mulheres com as mães solteiras, e aí tinha a minha casa, e aí tinha os dormitórios dos homens, assim, ao longo da chácara, onde vocês vão um dia conhecer ainda, como meus clientes da mini fazenda Vitimarzu. Já estou fazendo um merchan aqui. Mas aí os homens dormiam todos separados, então eu tinha bastante acesso às mulheres, logo meus irmãos tinham acesso às mulheres, porque a gente abria a janela, a gente via mulheres. E quando a gente abria a janela, elas abriam as delas, e a gente ficava... Entendeu? Só que é o seguinte, a gente era crente, elas não. E aí tinha uma ali que era um pouquinho mais endemoniada. E era bonita, desgraçada. Esse era o problema dela. O problema não era os demônios que ela tinha, era a beleza que ela carregava. Que com o endemoniado a gente se expulsa, mas a beleza a gente se impressiona. E eu me lembro um dia que eu ali, na minha inocência, passei e falei, opa, eu vi uma cena ali. E aí eu vi meu irmão ali e falei, vou contar para o pai. Aquilo me ofendeu. Eu falei, cara, meu irmão está ali dentro do quarto com a guria, não sei o que e tal. Acho que estava dando uns beijos nela. E eu me lembro que eu fui para o meu pai lá antes do culto e falei, pai, cara, você não sabe o que aconteceu. Ele está lá no quarto dela e eles estão lá e eu vi ela sentada no colo dele, não sei o que. Resumindo, eu passei de mal, eu que estava espionando, eu que estava querendo ver mulher pelada, eu me lembro, tinha 14 anos, aquilo ali foi uma facada no meu coração. Aquele dia foi o dia que eu falei assim, quer saber, mano? Vão tudo pro inferno. Só que eu sentei num culto. E eu no culto, assim, eu estava azedo, sabe quando é uma decepção, que você fala, cara, eu não fiz nada. Eu estou tocando igual otário aqui faz 3 anos, eu estou pregando a palavra, eu estou lendo a Bíblia, eu tenho vida de devoção, eu oro, eu canto. E eu que saí de safado. E nunca vou esquecer. Naquele dia, naquela mesa, o Espírito Santo falou comigo e falou assim, minha justificação eu tenho no precioso sangue de Jesus. E aquilo entrou com 14 anos na minha vida e nunca mais saiu. Eu lembro que eu me levantei naquele culto, toquei o piano, terminou o culto, nunca mais toquei no assunto, não queria mais saber. E a partir dali, nunca mais ninguém conseguiu matar a minha, como é que posso dizer, a minha verdade, a minha inocência. Aquela verdade ninguém falou. Ninguém falou. O Espírito Santo me visitou e falou, a tua justificação você tem no precioso sangue de Jesus. Isso é suficiente. E aquilo ecoa a vida inteira na minha vida. Integridade chega a um ponto onde aquilo que você sabe precisa ser mais forte do que os outros falam. E quando você é fiel àquilo que você sabe, o que os outros falam é um problema deles e não teu. E aí chegou uma hora que aquilo ali... Só que eu lembro que aquilo ali foi a porta da ofensa, que eu lacrei, eu nunca mais deixei... Porque aquele dia a ofensa era para ter entrado e me destruído. Destruído meu casamento, destruído meu ministério, destruído meu futuro. E eu seria mais um filho de pastor da estatística. Por quê? Porque eu me decepcionei, porque um dia eu estava lá sendo coroinha do meu pai e fui acusado de safado. Hoje eu olho para trás e falo, cara, não foi nada aquilo. Só que naquele dia, no coração de um menino de 14 anos, aquilo ali era o meu mundo desmoronando. Era o meu pai me decepcionando, supondo maldade que eu não tinha. Eu saí de mal na história. Só que aquele dia eu lembro assim, como se fosse hoje. Eu enfiei uma tampa no ralo e falei, nunca mais. Nunca mais. Minha justificativa eu tenho no precioso sangue. E a partir dali, nunca mais tentei me provar para ninguém. Nunca mais deixei nada. Me falaram. As pessoas estão falando. Nunca mais. E hoje eu olho para trás e sei o quanto aquilo protegeu o meu coração. Porque era como se aquilo tentasse entrar no meu coração e ficou no meio do caminho e nunca entrou.
A diferença de uma pessoa de sucesso para uma de fracasso é a mesma diferença de uma pessoa criança para uma madura. Uma pessoa chata para uma pessoa legal. Qual a diferença de uma pessoa de fracasso com sucesso? Qual é a diferença entre um adulto e uma criança? Com certeza é a nossa capacidade em não se ofender. Me fale o quanto você se ofende e eu te digo quão infantil você ainda é. E eu estou falando com um monte de gente aqui. A sua infantilidade é do tamanho da sua ofensa. Você apenas é um adulto vestindo tamanho adulto, mas dentro tem uma criança. Porque criança se ofende o tempo todo. Meu filho acabou de vir aqui, Dad, eu quero tomar um café. Eu falei, não, você não vai tomar café. E acabou o culto para ele aqui, porque a Raildo estava fazendo um café para ele. Ele pediu um café e estava feliz me contando que ia tomar um café. Eu falei, você não vai tomar café. Não, mas eu sempre tomo. Eu falei, então, hoje não é sempre. Hoje você não vai tomar. E aí ele se ofendeu. Talvez ele não está nem curtindo essa linha ali. Acabou o culto para ele hoje, por causa de um café. Só que você percebe o quanto os nossos filhos hoje, todo dia a gente tenta não ofender eles, porque a gente já sabe que é uma longa história para voltar ao que é normal, né? Então toma a tela, tome o pirulito, vai, pega o sorvete, vai, dorme na casa do Gus. Posso dormir na casa do Gus? O valor fundamental nessa noite é que o seu cérebro precisa ser a fortaleza do teu coração. Seu cérebro precisa ser a fortaleza do teu coração. Imagine uma fruta, uma castanha, que quando você quebra ela, lá dentro tem um miolo. Esse deveria ser o nosso cérebro com o coração no interior. Aonde antes das coisas chegarem no coração, elas precisam penetrar o cérebro. Essa foi a recomendação misteriosa de Jesus. Jesus, certa feita, ele diz sobre tudo que se deve guardar. 2 pontos. Não guarde dinheiro, não guarde comida, não guarde tua vida, não guarde a opinião dos outros. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E eu me pergunto, o que Jesus estava se referindo quando ele falou isso? Não era sobre pecado, sobre ir para o inferno. Eu não sei exatamente, mas eu comecei a fazer uma ideia do que Jesus deveria estar se referindo. Então, se você trouxe sua Bíblia, o texto de hoje é Gálatas 5, 12, 5, 7. Pode abrir comigo Gálatas 5, 7. Esse é um texto que Paulo, ele fala sobre a liberdade. Um plantador de igreja, que um dia ele plantou uma igreja em Umuarama, passou 5 anos, ele voltou lá e estavam pregando outra coisa. Conhece uma igreja assim? Gálatas 5, 7 ao 12. Gálatas 5, versículo 7 ao 12. Quem achou pode começar e vamos ler randomicamente até o versículo 12. Amém. Nossos sentimentos são diretamente afetados por aquilo que aprendemos, não pelo que nós experimentamos. Nossos sentimentos são diretamente afetados por aquilo que nós aprendemos, mais do que aquilo que nós experienciamos. No versículo 7 ele diz: vocês estão indo bem, corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quando vos convenceu a agir assim.
Em outra versão diz, quando alguém vos convenceu de pensar de outra forma. E pensar e agir está conectado, porque logo que você pensa, logo aquilo molda o que você vai fazer. Por isso que eu não tolero muito quando eu vejo uma pessoa enganada e faço de conta que não é comigo. Quando eu vejo uma pessoa num falso ensino, uma pessoa que está indo para um buraco e eu faço de conta que, amém, irmão, Deus vai te revelar. Entre uma relação e uma verdade, normalmente eu fico com a verdade, ainda que eu perca a relação. Por quê? Porque nós precisamos entender que o que as pessoas aprendem moldam o destino que elas acessam. Nós caímos num buraco de um ensino que nós aprendemos. Nós temos um resultado de vida baseado no ensino que nos foi ensinado. Nós temos uma intimidade com o Espírito Santo limitada pelo ensino que nos deram. Nós temos uma experiência de cura, de milagre, de sobrenatural baseado com o ensino que nos deram. Logo, aquilo que você ensina é aquilo que determina a experiência das pessoas, como elas vão agir. Logo, o que você aprende pode superar muito daquilo que você viveu. Às vezes você diz, calma, mas é que o meu passado me persegue. Pois é, mas se você aprendesse algo novo, seu passado não falaria mais na sua vida. Aquilo que nós aprendemos tem poder para definir como nós vamos passar a agir. O pensamento, o entendimento, ele molda a minha decisão, molda a minha capacidade de agir. E aí a pergunta é, mas então por que guardar o coração? Nós precisamos guardar o coração, e aqui eu quero me referir a uma igreja que a partir de hoje, nunca mais se ofende. Você já pensou em entrar nesse lugar? Como a sua vida seria mais leve? No mínimo você ia sofrer menos, quanto mais os outros. Mas se você fosse livre da ofensa, você seria o maior beneficiado. Você não sofre mais. Por quê, Cal? Porque nada me ofende. Não, mas você não fica chateado? Fico. Mas você não fica decepcionado? Fico. Mas você não fica irado? Fico. Mas você não... Às vezes não sai até na mão. Já saía. Saindo menos. Só que sabe o que é o problema da ofensa? O problema da ofensa não é o que você faz. O problema da ofensa é o que você perde a coragem e a capacidade de fazer. Você não consegue mais pedir perdão. Você não consegue mais ir naquele Natal. A ofensa não deixa mais você ir naquela casa. E é isso que a pessoa não entende, porque às vezes eu estou boladão com ela, a gente está brigado, e de repente eu chego na casa dela, e ela fala, ué, mas você não estava bravo comigo? Eu falo, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Ainda continuo bravo com você. Só que entende que se você não leva para o coração, a gente continua num modus operandi racional, onde a gente separa os assuntos. Se você entendesse isso, você ia ter menos problema com o seu patrão. Menos problema com o seu funcionário. Se você ensinasse seus funcionários a não levar para o coração, menos funcionários iam pedir a conta. Porque normalmente eles pedem a conta o dia que desceu para o coração. Entrou no coração dele. Funcionários que são excelentes, mas um dia, uma ofensa, uma fofoca, uma calúnia, entra no coração. Todo aquele encanto cai por terra. Todo aquele sonho futuro cai por terra. Todo aquele plano futuro cai por terra. Como aquele dia que eu estava sentado num culto e a ofensa queria me enfermar. Ela queria quebrar minha confiança com meu pai. Ela queria quebrar a minha realidade do evangelho. O primeiro idioma de Deus não é português. Você sabia disso? Deus não fala português. Deus não fala inglês. Deus não fala nenhum dos idiomas. E a pergunta então é, qual que é o primeiro idioma? Qual que é o idioma de Deus? Alguém tem uma noção? O primeiro idioma de Deus são impressões daquilo que nós sentimos. Se Deus pudesse usar um idioma com você, Ele usa impressões do que você sente. Quando Deus está falando, é impossível você não sentir nada, a menos que você esteja morto. Porque ou você vai sentir coisas boas, ou você vai sentir coisas ruins. Se você está livre das trevas, você sente coisas boas. Se você está cheio de demônio, eles precisam fazer você sentir mal. Já viu gente assim? Chega num culto e fica assim. Ai, tô mal. Só expulsar o demônio, porque o demônio tem que ficar mal aqui dentro.
Pessoa chega endemoniada, ela tem que ficar mal aqui dentro. Minha realidade de cultos, quando era na infância, o púlpito era de madeira. Aí quando a gente chamava lá a Cristiane, hoje a Cristiane vai dar um testemunho. Ela vinha, irmãos, jogava assim, ó. A gente ia correr lá, pegar os vidros. Cara, era no meio do culto. O Dionísio vinha para cantar, pá, quebrava o púlpito no meio, e falava, meu Deus, aí já tinha que pular por cima da mesa, pegar no colarinho, sai demônio em nome de Jesus, e 8 pessoas, as crianças já saiam chorando, 8 acudiam as crianças, mais 8 acudiam o demônio. E às vezes, aí um dia meu pai foi expulso de uma igreja em Vitimarsum, porque ele falou que lá naquela igreja tinha demônio, e aí ele queria expulsar os demônios em Vitimarsum. Aí o conselho da igreja chamou e falou, pastor, não venha para cá com essas coisas, que aqui não tem demônio. Aí mais tarde a gente descobriu que lá os demônios oram, cantam, lê a Bíblia, dão o dízimo. Eles são bem comportadinhos durante o culto. Terminando o culto, eles até vão embora, porque eles nem se incomodam. O culto é tão tranquilo para eles. Os louvores, ninguém ora por milagre, ninguém ora em línguas. Mas aonde eu quero te levar hoje? Que o que você sente importa mais para o céu do que para o inferno. E se Satanás conseguir bagunçar o que você sente, você perde a comunicação com Deus. Quando nós somos afetados no que nós sentimos, nós nos tornamos analfabetos no reino de Deus. Quando nós tornamos afetados no que nós sentimos, nós nos tornamos mudinho. Já viu mudinho? Mudinho, ele tenta falar, mas não estou entendendo. E assim tem gente no reino de Deus, grita, fala, gesticula, e no final o cara que está falando, na verdade tem um problema. Está misturando tudo, que eles... Engraçado, né? Lembrei do meme que o cara chega no posto de gasolina, já viu essa? Essa a gente tinha que passar agora, não, brincadeira. O cara fecha o carro, aí ele para no posto de gasolina, para o carro, na moto, daí para o cara com o carro, abre a porta. Você tá me tirando, meu irmão? Eu vou te pegar, não sei o quê. Daí ele começa. Aí o cara fala, porra, que é isso, meu irmão? Não tem problema não. Desculpa aí, cara. Aí o cara sai fora, o cara olha por ti e fala, põe Vitão. Ai, cara, muito bom aquilo lá. A gente ri sozinho. Estratégia. Aí o Freitinho fica olhando assim, cara, o que aconteceu? Não, nada, o cara ficou bolado comigo. Eu me livrei de apanhar. Mas voltando aqui. O primeiro idioma que Deus usa são impressões. E uma coisa que eu sempre falo para várias pessoas, que Deus, Deus fala com você aquilo que você entende. Não sei se isso é profundo para você quanto é para mim. Mas Deus não fala o que você escuta. Deus não fala, Ele não precisa... Por isso que eu tenho dificuldade com o pentecostal, que o pentecostal ele começa a gritar, fala Deus, fala! Mas Deus não fala. Porque Ele precisava falar antes da cruz, que não tinha Espírito Santo dentro de nós. Então Ele precisava de uma voz fora de nós. Ele usava o trovão, usava a chuva, usava o profeta, usava a mula, usava um monte de coisa. Porque as coisas precisavam falar. E tem crente hoje esperando Deus falar. Só que falar é uma voz que tem que entrar no meu sistema do tímpano, para entrar no sistema cerebral, para eu decodificar o que Ele falou, para eu falar, agora entendi o que Deus falou. Mas Deus não precisa desse caminho. Deus ele vai no teu entendimento e Ele começa a falar o que você entende. E de repente a tua vida começa a evoluir, não pelo que você estudou, mas pelo que você entende. E a pessoa fala, mas como que você sabe disso? Aí você olha e fala, não sei como eu sei disso. Só sei que eu descobri isso. Só sei que eu vi aquilo. Só sei que eu tinha que estar aqui. Só sei que eu tinha que comprar. Só sei que eu tinha que vender. Só sei que eu tinha que casar com ela. E as pessoas estão esperando Deus falar onde elas não estão percebendo o que elas estão sentindo. Deus ele fala através de figuras mentais. Quando você fecha o olho e de repente vem lá uma encruzilhada da sua infância onde você ia todo dia para a aula. Desconfie disso.
Quando você fecha os olhos, de repente você passa o dia assim com uma esquina na cabeça. Você passa o dia com um cheiro estranho na mão. Você fala, mas que coisa, não peguei nada e tem um cheiro. Deus usa figuras mentais. Segundo, Ele usa sentimentos. Tem dias que você sente coisas que não são tuas. Aí o que você já pensa? É do diabo. Mas pouca gente fala assim, eu estou sentindo algo de Deus. Eu estou com uma incomodação hoje de Deus. Porque hoje não sente nada, porque está tudo bem. Ou se a gente sente é ruim, é do diabo. Mas por que você não começa a perceber que é Deus? Colocando sentimentos. Não vou. Até ia, mas não vou. Por quê? Não estou. Estou sentindo uma incomodação. Deus usa emoções. Eu não sei se você me vê sempre chorando aqui na frente. E na tua cabeça acho que você fica bugado. Você fala, cara, ele chora do nada, mas quando é para chorar, ele não chora. Quando a coisa é para chorar, ele fica duro, frio, nervoso. Daí quando está no meio do culto, que está tudo bem, está chorando. E daí qual não foi minha surpresa na devocional hoje? Que a Aline falou assim, quais são as sensações que você tem no seu corpo quando é Deus falando? Era a devocional de hoje. E eu fui e falei, bom, suador na mão não tenho, formigamento não tenho. Aí Deus falou comigo. E aquele choro que sempre vem da onde esse choro? E ali eu descobri que todas as vezes que eu choro tem relação com as coisas futuras. Todas as vezes. Eu não choro pelo passado, eu não choro por alguém, eu não tenho esse perfil, eu não sou assim. Eu não tenho saudade de nada, não tenho saudade de ninguém. Aí a pergunta é, por que eu estou chorando ali? Aí a Aline várias vezes vinha, ai, tá, o que foi? Daí você fala assim, não, só não pergunte por que estou chorando, porque nem eu não sei. E eu prometo, eu não sei porque eu choro aqui no culto. E hoje Deus falou, porque eu estou colocando impressões sobre o futuro dentro de você. É sobre o futuro, cada vez que eu choro. Eu não lamento nada. Quando eu estou orando aqui no meio do louvor, eu não fico lamentando, ai Senhor, porque o fulano não veio. Ai, Senhor, cara, vai demorar ainda para eu ser assim. Pode ser que eu vire assim um dia. Vai que, né? Mas a verdade é que sobe um choro dentro de mim, às vezes no cinema, que é um choro que eu não sei se... né? O pessoal gosta... Só que é um choro de Deus. Deus. E hoje eu descobri isso. Deus, ele fala através dos 5 sentidos. O que você cheira, o frio que você sente, o calor que você sente. De repente, em dia de frio, você sente uma onda de calor no meio do culto. Você fala, tem um calor aqui. Teu marido fala do lado, você estava louca. Eles falam, não, é um calor. E de repente você... Porque assim, ó, não é para você ficar interpretando o calor, é para você pegar o calor e falar, opa, o que foi, Deus? E de repente algo acontece, tem alguém ali, tem alguém aqui, tem alguém que entrou e ninguém percebeu, e de repente você fala, não, essa pessoa é importante aqui. Então ignorar o nosso corpo é ignorar a voz de Deus. Quando você está num culto aqui, você está incomodado, quando você tenta ignorar aquilo, se distrair com aquilo, você senta, você pega o celular, você fica mais bolado do que extasiado, talvez você está ignorando aquilo que Deus está fazendo e você não está conseguindo comunicar isso entre nós. Nós discernimos o reino através do que sentimos, mais do que apenas sabemos. O reino... ele não é um reino que a gente tem na teoria, ele precisa ser um reino que a gente discerne movimentações de Deus fazendo, falando, curando, tocando, libertando. Só que dá a impressão que a gente chega aqui e a gente fica assim no culto, contendo tudo. E a pergunta é, por que a gente não solta tudo? O que nos torna maduros não se resume apenas no que conhecemos, sabemos, mas essencialmente em como sentimos. Como você sente fala da maturidade que você ainda não tem. E por isso no reino do Espírito, a maturidade ela precisa ser um sentimento que não te incomoda. Tem que ser um sentimento que não te esperneie, um sentimento que não te gere
inferioridade, um sentimento que não te rebaixa, um sentimento que não te expõe. Hebreus 5:12 a 14, o texto diz: a essa altura, Hebreus 5:12 a 14, a essa altura, já deveriam estar ensinando outras pessoas. No entanto, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E aqui ele está falando, o que você sabe determina como você reage. E se você reage assim, naquilo que alguém está pregando, é porque talvez você ainda é infantil. E você já devia estar comendo alimento sólido, você já devia entrar em verdades que te ofendem menos, você já devia estar recebendo ensinos que te deixam um pouquinho mais confortáveis do que resistente. Parece que a gente respeita demais as pessoas pelo que a gente ensina para não ofender elas. Só que a gente tem que fazer isso com criança. Com vocês, o alimento é sólido. Você precisa falar assim: Cal, eu não gosto muito do que você fala, mas se é uma verdade de Deus, fale mesmo que isso me machuque. Fale mesmo que isso invalide o que eu estou fazendo no meu trabalho. Fale mesmo que isso me confronte o jeito que eu estou criando meus filhos. Hoje um amigo muito querido meu, a gente foi na loja dele. Eu vi que as coisas estavam meio assim, para lá e para cá e tal. Aí eu fui na esposa dele: como é que tá? Ai, tô cansado, é 3 anos tentando emplacar a loja e não vai. E a gente trabalha, e a coisa não anda, e eu tô cansada, e eu já tentei desistir, e minha filha... E como é que tá a tua filha? Ah, minha filha vai ser isso, a outra vai ser aquilo. E ela falou assim: minha filha, uma vai ser juiz, a outra vai ser médica, e a outra vai tocar isso aqui. E aí dentro de mim quase que eu falei assim: e qual que vai servir Jesus? Porque eu não vejo juízes vivendo para Jesus, eu não vejo médicos vivendo para Jesus, eu não vejo empreendedores vivendo para Jesus. Eu vejo eles tentando conciliar Jesus na agenda deles. Eu falei: será que a gente não vai repetir de novo? Que hoje vocês não vivem para Jesus porque vocês têm essa loja aqui. Ela falou assim: mas para você é fácil porque você é pastor. Eu falei: não, você também é pastora. Só a diferença é que eu me orientei a essa agenda e você ainda não. Só que minha pergunta é: será que a gente vai levar os nossos filhos de novo para um lugar que a gente, na verdade, está tentando escapar dele, que é trabalhar e só trabalhar? Só que eu sabia que eu podia perder uma amizade ali, porque, cara, o que você está se enfiando na educação dos meus filhos? O que você está querendo dizer sobre meus filhos? Que Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Só que eu tive que falar: vamos pegar os nossos filhos, fazer eles viver para Jesus. Daí, se der, eles viram juiz por hobby. Se der, eles estudam alguma medicina por hobby. Mas a gente precisa começar a converter. Primeiro é viver para Jesus. Só que daí quem vive para Jesus sabe o que acontece? A primeira coisa que ele percebe é que não tem tempo para ser médico. Porque o médico todo dia, você tem que ir lá, fechar a portinha, passar o dia lá, ganhando dinheiro. No final, você no outro dia faz isso de novo. Por 20, 30 anos. E a metade deles perdem casamento, perdem os filhos, porque só fazem isso. E não vem com lorota que, mas eu falo de Deus no meu consultório. Viver para Jesus não é ser um informante. Viver para Jesus é você render tua agenda para Ele. Aí ser médico pode ser um segundo plano. Ser empresário pode ser o segundo plano. Mas eu creio que os nossos filhos não podem viver correndo atrás das coisas mais. Fazer medicina, exercer medicina. Inclusive a gente tem dos 50 aos 100 anos para exercer medicina. Por que tem que ser até os 50? A gente tem que começar com os 20, se matar, com 50 está chateado, com 60 está querendo morrer, você só tem dinheiro. Mas voltando, eu tive que ser leal com um amigo. Só que graças a Deus a gente terminou orando, e ele chorando. Por quê? Porque eu acho que mais encorajou ele do que confrontou. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir o certo e errado.
O que você ensina, o que você aprende, fala do quanto você está nutrido, quanto você está forte. E esse é o nosso problema de uma igreja brasileira, que só serve caldinho todo domingo. É uma igreja nacional se alimentando de leite. E aí a gente tem um monte de crente sensível. E por que existe essa pingadeira de culto daqui para o culto para lá? Porque me ofendeu aqui, eu vou para outra igreja. Me ofendeu ali, eu vou para outra igreja. E de ofensa em ofensa eles vão mudando de igreja. Só que você se ofender e mudar de igreja, não muda teu resultado de vida. Porque provavelmente na próxima igreja, a ofensa vai junto com você. Então existem 3 maneiras de guardar o coração. E hoje, meu desejo é que no final, você saia daqui guardando o teu coração. Sobre tudo que você deve guardar. Não guarde casamento, não guarde filho, não guarde renda, não guarde patrimônio, não guarde carreira, não guarde talento, não guarde dom, não guarde ministério. Só pega teu coração e guarda. E guardar, hoje eu estou dizendo assim, ó, pega teu cérebro, coloca ele em volta do teu coração e seja o cérebro a fortaleza do teu coração. Por quê? Porque as pessoas me afetam no meu cérebro. E aí no cérebro eu consigo processar essa inverdade, essa traição. No cérebro eu consigo ter uma faculdade mental racional, onde eu olho e falo, puxa, mas ele não estava bem, mas ele devia estar passando um dia mal. No cérebro eu consigo sair de dentro da ofensa e ser um juiz neutro numa situação que inclui eu. Você consegue ser um bom árbitro. Só que quando você está na ofensa, você é o réu. Você quer que todo mundo fique do teu lado, inclusive. Você dissemina isso para o teu marido, para o teu filho, para o teu pastor. Ó, tá vendo? Tá lá naquela igreja. Aí você associa que aquela igreja tá ruim porque a pessoa que te ofendeu tá lá. Só que se você não deixasse descer para o coração, você não ia sofrer. Você ia se decepcionar? Ia. Você ia ter prejuízo? Ia. Só que essa foi a diferença de Davi, num tempo onde ele sabia que ele tinha um trono, que ele tinha que chegar, mas que se ele se ofendesse no meio do caminho, ele não teria chegado no trono. O segredo de Davi tratar Saul como um demente, como um doente, como um endemoniado, era que Davi, todas as loucuras que Saul fazia para Davi, nunca entravam no coração de Davi. Davi não se ofendia com Saul. E as pessoas se ofendiam por Davi. Não, cara, vai lá e mete a lança nele. Você é ungido. Deus levantou você. E Davi só aqui, ó, guardando o coração. E do meio daquela perseguição, do meio daquela traição, do meio daquela injustiça, surgiram os maiores salmos hoje que a gente, pela humanidade, é lido. Como que Davi, sendo perseguido por um rei tirano, conseguia fazer salmos que revelam tanta beleza, tanta bondade? Como que um coração ofendido poderia escrever tanto salmo? Se de um coração ofendido só sai pus, só sai dor, só sai protesto, só sai palavras negativas. E se você entender isso hoje, quando você tira o direito de alguém te ofender, teu casamento nunca mais chega na beira de um divórcio, nunca. Por quê? Porque bate no cérebro e do cérebro não desce. Todo divórcio foi uma ofensa que foi do cérebro para o coração. Porque no cérebro a gente se ofende todo dia, certo? Você que é casado, acho que lá em casa isso acontece meio que semanalmente. Antes era diariamente, agora depois de 17 anos é só semanalmente. E daqui uns dias espero que seja mensalmente. Mas a gente se ofende. Mas o problema é quando a ofensa ela sai do nível estratégico, administrativo, comportamental e desce para o coração. E ali no coração vira um câncer. No coração irradia, no coração é uma seta, um dardo inflamado do inimigo que te paralisa. E você começa a questionar todas as verdades, todas as realidades que Deus fez. Começa a dizer mal de Deus. Você começa a duvidar do que Deus fez, porque você é um ofendido. Só isso. E nós precisamos urgente encerrar, cortar esse canal, fazer uma vasectomia do cérebro com o coração. Faz a vasectomia, corta esse canal. Não, meu coração não ofende mais, Cal. Pode bater, pode roubar, pode trair. Calma, mas você não está chateado? Tô. Tudo aqui no cérebro.
Porque no cérebro eu consigo voltar a sentar na mesa, no cérebro eu consigo voltar a pedir perdão, no cérebro eu consigo reconhecer que, a gente foi burro, né, cara? Que infantil que a gente foi. Hoje existem centenas de pastores e líderes que eu já tropecei no cadarço com eles ao longo de 25 anos de ministério. Mas não existe um que eu não consiga levar dentro da minha casa e tomar um chá com ele. Não existe. Eu não sei o que é isso. Por quê? Porque está tudo no cérebro. Em primeiro lugar, para guardar seu coração, proteja suas intenções. Proteja suas intenções. O salmista ele escreve e diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Esse caminho mau ele está se referindo ao campo do coração, não do cérebro. Seja um cara enganado a nível cerebral, mas nunca um cara enganado a nível emocional. A intenção denuncia a corrupção do teu coração. Aquilo que você faz com uma intenção impura, com uma intenção tirana, é aquilo que o teu coração está sendo e não aquilo que o teu cérebro está enganado. As nossas intenções, a gente precisa entender que saem do coração. E é a intenção que valida ou invalida tudo que a gente faz para Deus. Deus ele julga a intenção, ele não julga o que você fez de errado. Imagine meu filho fazendo almoço para mim, eu chego lá, está todas as panelas queimadas, o pano de prato todo queimado. E aí eu olho, está 2 pratinhos ali com a batata queimada dentro o ovo frito queimado dentro do meu prato. E quando eu olho aquela bagunça, a cozinha quase incendiada, eu não consigo brigar com ele. Por quê? Porque a intenção do que está por trás é maior do que o perigo que ele fez, da besteira que ele fez. E Deus, cada vez que você erra, ele tira o que você errou. Mas por quê? Ah, entendi. Por isso que eu tenho problema com crente falso. Porque o crente falso, tudo que ele está fazendo está certo. Mas o porquê ele está fazendo tudo certo está errado. A motivação está errada. E às vezes o crente mais perdido é o crente que a motivação é uma só. Mas, cara, eu queria fazer para Jesus. Eu queria viver para Jesus. Eu queria, por amor a Cristo. Eu queria abençoar as pessoas. Segundo, você percebe as coisas como elas realmente são. Quando você guarda o coração, a única maneira de você guardar o coração é você ter uma leitura clara da realidade. Existem pessoas que têm uma miopia social, então elas estão no mesmo ambiente que eu e você, elas estão na mesma situação que eu e você, mas elas saem ofendidas de uma situação que você não sabe, mas o que aconteceu? Aí você vai conversar com a pessoa, ela cria toda uma conspiração. Não, porque o fulano eu sempre desconfiei que ele estava assim, porque é assado, porque não falou para minhas costas, porque não sei o quê. Aí você fala, cara, você está onde? Você está criando uma novela na tua cabeça, você está confabulando um monte de porcaria na tua mente que não tinha nada disso. Foi um erro, foi um acaso, foi uma infelicidade de comunicação. Só que as pessoas, elas estão com essa distorção da realidade, então tudo conspira contra elas. Guarda uma coisa, como você percebe as coisas, define como você se relaciona e trata elas. Como você percebe o estresse, como você concebe o estresse, define como você vai lidar com ele. Como você percebe uma situação onde você não tem dinheiro para pagar uma conta, vai determinar como você lida com isso. E aí a gente tem que mudar a nossa percepção das coisas. Aquilo que parecia grave não pode ser tão grave. Aquilo que te intimidava não precisa te intimidar. E quanto mais você amadurece, mais você vai percebendo quantos problemas são muito pequenos perto da grandeza de quem Deus é e daquilo que Ele fez por você. Só que de repente você não percebe mais as coisas, porque está tudo embolado. Terceiro lugar, para guardar o coração, selecione a fonte de sabedoria que você aprende as coisas. Se você aprender numa fonte errada, o que você sente está equivocado. Esse texto está dizendo assim, por que vocês se afastaram da verdade? Por que vocês mudaram o modo de pensar? Vocês estavam correndo bem. Quem vos enganou com esse modo de pensar? Quem que veio com esse ensino que traz de volta a lei, que traz de volta a escravidão?
O que aprendemos afeta o que sentimos. O medo, a ansiedade, a depressão, o orgulho, a ingratidão, o egoísmo. Tudo isso está ligado ao teu ensino da tua infância, da tua vida adulta. O jeito que você tem medo de um ladrão na rua fala do jeito que você aprendeu na tua vida sobre segurança. Teologias que você aprendeu, onde você vê o diabo em tudo. Foi o Satanás. Satanás, sai daqui. Ó, o diabo já quer entrar nesse negócio. E vê mais o diabo do que Deus. Você fala, meu Deus, para de ver Satanás. Porque um crente assim, tudo que dá errado é do diabo. Mas ele não sabe que tem um monte de coisa errada que tem que dar errado para Deus te levar aonde você vai. Nós estamos aqui hoje por tantas coisas que deram errado, porque se desse certo a gente não estaria aqui. A gente teria se distraído no que deu certo. E para concluir, eu quero dizer que o cérebro, ele precisa urgentemente ser o arrimo do teu coração. Jesus, ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Por que ele diz eu sou a porta? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E como porta ele está se referindo, eu sou a verdade. Aquele que entra pela minha verdade, entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Quem é o ladrão aqui? Quem é o ladrão aqui? Você já aprendeu? O ensino de falsos mestres. Cleptes fala de defraudador, ratoneiro. O nome é transferido para falsos mestres que não cuidam de instruir homens, mas abusam de uma confiança para o seu próprio ganho. O único texto que a religião usa para dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir ainda está errado. Porque se o diabo pudesse por 10 minutos matar, roubar e destruir, eu te pergunto, existiria alguém aqui hoje vivo? Uma oportunidade que Satanás pudesse, não tinha ninguém vivo. E como é que a gente convive numa loucura, enxergando o diabo tentando matar, roubar e destruir? A gente vive nessa loucura. Crente que vive é paranoia. O diabo tentou. O diabo está contra mim. O diabo quer minha vida. O diabo quer meu filho. O diabo quer minha gestação. O diabo. E no final você fala, cara, você é um burro. Que o diabo não pode contra você. Só que agora ele começou a poder, porque você acreditou que ele pode. O que você aprende determina o teu resultado de vida. Por isso, cuidado com o que você aprende. Cuidado com os lixos que você escuta nos podcasts. Cuidado com o lixo digital que você se enche todo dia. Cuidado com esses livros cheios de porcaria que você lê e grifa e posta. E no final você não sabe nem explicar quem que é o autor desse livro. Se você lê um livro que você não conhece o autor, eu te lamento dizer, mas você está vulnerável a um falso ensino. Porque existe sabedoria do céu e da terra. E para mim um escritor que não tem a sabedoria do céu já está escrevendo lixo. Porque toda a estrutura de pensamento dele vai ser humanista, vai ser terrena, animal e demoníaca, que é a sabedoria da terra. Aí tem que aguentar pastores usando esses livros para pregar. Fala, cara, está errado. Isso gera nas pessoas ansiedade, gera nas pessoas depressão, isso gera nas pessoas ambição de estar no ministério, de ter uma igreja maior, que a gente devia estar maior. Eles falam, mas de onde você tirou isso? Que Bíblia você está lendo? Provérbios 18, 19 diz, é mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. Um amigo ofendido, ele é mais inacessível que uma cidade cercada por um exército. É inacessível. É um suicídio social. Você perde o contato com a vida. A ofensa é muito grave. A partir de hoje, nunca mais se ofenda. Custe o que custar, seja com quem for. Pode ser a tua esposa, pode ser um filho teu. Pode ser o teu sogro, pode ser os teus pais. Mas quem define se você vai entregar essa chave da ofensa para alguém é você. Você não pode impedir que as pessoas te ofendam, mas você pode impedir que essa ofensa encontre guarida em você. Por isso você precisa encerrar. Vasectomia emocional. E hoje o meu desafio é, eu quero fazer um voto com você como igreja.
E esse voto é você topar que a partir de hoje não se ofende mais. A gente se frustra? Frustra. A gente vai se decepcionar? Não tem como não. Só que Deus, ele fala comigo o seguinte: Cal, para ir para um próximo nível, para ir com mais pessoas, para estabelecer mais cidades, para ter mais campos, para você lidar com mais pastores, para você conseguir ser pastor, você precisa fazer uma aliança com eles. Qual é a aliança? Eu prometo que eu não me ofendo mais com você. Eu prometo. E agora você imagina uma igreja que não se ofende mais. Aí você tem um problema com o kids, você tem um problema com a mãe da amiguinha. Você tem uma zona de segurança para chegar lá e falar: viu, por que você falou assim com ela? Aí ela vai: ai, perdão. É que eu vi que você falou, eu não entendi. Mas a gente é tão ofendido que a gente não chega nesse limite. A gente não consegue ir até o outro e falar: ei, por que você falou assim com meu filho? A gente já se ofende, não, tira da sala, manda para outra professora, porque não sei o quê. E cara, é besteira. Uma besteira desse tamanho que você fala: sério mesmo que ir para a igreja tá nessa balança assim? Tipo, não, meu filho foi ofendido, deixa eu ir para outra igreja agora. Cara, você já não devia nem estar aqui. Se você aqui na igreja vale uma ofensa, não devia nem estar aqui. E daí você vai ser um atraso para nós. Porque a gente constrói, um dia você sai ofendido. Você fala: pô, sério que você vai jogar toalha assim? Você casa, paga um preço, cria filho, e um dia teu marido chega ofendido. Não, estou ofendido, não quero mais. Não. Então já tem que falar isso lá no começo, antes de casar. Ó, eu sou ofendido e prefiro não casar. Por quê? Porque o dia que eu for ofendido, eu não quero mais. Só ofensa tira você da mesa da justiça. Só ofensa. E você não ser ofendido significa que pode acontecer o que for, você não levanta da mesa, você fica. E eles falam mal de você. Eles não vão entender você. E você está lá sorrindão. Me ajudem a ser assim, porque eu preciso ser assim. Eu preciso ser assim. Senão a gente não vai chegar aonde Deus quer levar a gente. Porque a gente vai ficar pelo caminho enfermo, criança. O reino de Deus é uma embaixada. A igreja é uma embaixada com embaixadores. Embaixadores não podem ser ofendidos. Já pensou em embaixador chegar? Não, ali em São Paulo eu não vou falar aquele cara ali. Cara, que cara? Você está falando de um país com outro país, esqueça o cara. Você está falando de um embaixador com outro embaixador. Você está falando sobre um reino, você está falando sobre um contexto onde Deus, ele envolve você e eu. E nós não podemos deixar que as ofensas nos separem de uma missão. Por isso que eu preciso que hoje você entre nesse lugar, anti-ofensa. Um dia o Helder chegou para mim e falou: Cal, tudo que você fez para mim é tão, que nem o dia que você tentar me ofender, você não vai conseguir, porque eu não vou deixar. Porque daqui para frente, tudo que você fizer já não compara com tudo que você fez por mim. Então você pode me xingar, pode me tirar da igreja, você pode falar mal de mim, você não consegue, porque eu sei onde eu estou por causa de você. Cara, aquele dia assim, só que minha vida com ele sentou num lugar de segurança. Onde, Helder, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Porque ele me colocou num lugar anti-ofensa. Ô, glória! Quem está comigo? Você topa isso? Eu prometo que tua vida vai mudar. Sem ofensa, você vai chegar mais rápido na promoção do teu emprego que você precisa. Talvez você já era para ser dono da empresa, você ainda é um funcionário, porque se ofende. Vendas que você perde porque você se ofende e não liga atrás do cara, porque o cara não te respondeu no WhatsApp. Não, vamos ficar só no cérebro. Pô, não respondeu, vou ter que usar outra estratégia. Putz, o cara é arrogante, boçal, tem que usar outra estratégia. Porque quando você sai da ofensa, você volta para a racionalidade e você tem soluções. Aí você é frio, você é maduro, você é ponderado. Porque na ofensa estão escondidos toda a nossa reação, toda a nossa maledicência, toda a nossa vingança, todo o juízo está lá na ofensa. E se você tirar a ofensa, não tem mais juízo, não tem mais vingança, não tem mais rancor, não tem mais raiz de amargura. Não leve para o coração. Que isso seja um bordão aqui na igreja. Que quando você estiver numa home church, o pau está atorando, você para, não leve para o coração.
Não leve para o coração. Quando você vê um pastor xingando o outro, não leve para o coração aí. Sobe de novo, sobe o assunto. Quando você vê um amigo íntimo, não leva para o coração. Que aí a gente vai entender, entendi. A coisa vale menos que nós, né? Isso aí. Então vamos voltar lá a falar do nível administrativo, amém? Feche seus olhos por um instante. O horário está avançado, mas uma oportunidade como essa, nem se alguém tentasse construir, ele poderia, porque é o Senhor que está aqui nessa noite. Eu gostaria que você abrisse teu coração nessa noite, que deixasse o Espírito Santo visitar o centro da tua vida, o coração, e nessa noite você entregasse a chave completa do teu coração sobre tudo que se deve guardar nessa noite. Diz o Senhor: guarde o teu coração, dele procedem as fontes de vida. Se você guardar o coração, você não morre mais, você não tem mais medo da escassez, você não tem mais medo da solidão. Guarde o teu coração, você não tem mais medo do abandono, você não tem mais medo da inveja, você não tem mais medo da inferioridade. E nessa noite eu quero declarar sobre você que o teu coração será um coração segundo o coração de Jesus. Que Ele diz: ninguém pode tirar a minha vida, porque sou eu que a dou. Jesus, Ele só se entregou porque Ele teve uma capacidade sobrenatural de não se ofender. José só conseguiu devolver para os seus irmãos alimento porque quando ele era para estar ofendido, ele estava curado. Aqueles que te venderam vão voltar a se alimentar de você, diz o Senhor. Aqueles que te caluniaram, aquele que talvez te disse que você seria uma péssima nora, talvez é você que vai ser o socorro dele nos últimos dias, como foi lá em casa. Aqueles que disseram que você nunca daria certo, estavam enganados, porque você está aqui nessa noite. E se você nessa noite quer se livrar da ofensa, o teu coração é o centro da vida. Tudo que você sente está diretamente ligado ao teu coração. Por isso a raiz de amargura, ela está no coração. O ódio está no coração. E o coração é um lugar que você não se liberta das coisas quando você quer. Você se liberta quando Jesus entra. Se você talvez tivesse ódio na tua mente, você só mudava de pensamento, o ódio passava. Mas talvez tenha passado anos da tua vida e você acorda com ódio, com vingança, você acorda com ira, com decepção. Deixa Jesus entrar hoje, nesse lugar onde só Ele pode ter a chave. Nem o teu marido deve ter a chave, nem os teus filhos devem ter a chave. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu declaro essa vasectomia hoje do coração com o cérebro. Que todos os nossos fracassos fiquem no cérebro. Que todas as nossas frustrações sejam meras lembranças. Que as nossas traições, elas não passem de lembranças. Deus, que as tentativas contra a nossa vida, como aquele dia que um homem saiu atrás de mim, dando tiro, tentando contra a minha própria vida. E um dia eu tive que dizer: você está liberado. Não entrou no meu coração, mas o quanto eu queria ver aquele homem morto, só o Senhor sabe. Que essa noite, Pai, essa igreja seja uma igreja livre nos porões da alma, limpa no interior. Que ninguém, Senhor, entre aqui porque está ofendido, ou saia daqui porque está ofendido. Mas que essa igreja seja uma igreja que não leva absolutamente nada para o coração. Pelo contrário, Ele guarda o coração. Que as intenções sejam as mais puras. Que a alegria, a paz e a justiça no Espírito Santo seja a única coisa que ocupe o nosso coração. E obrigado, Senhor, porque aquilo que nós entendemos e aprendemos determina aquilo que nós vamos fazer ou nunca vamos fazer. Eu declaro você coberto com capacidade de perdoar, capacidade de abençoar, capacidade de ofertar, capacidade de levar, trazer, assistir, socorrer. Eu declaro que você carrega um coração segundo o coração daquele que disse: você
é meu, eu sou teu, eu estou em você, tal quanto eu sou, você é. Um coração que perdoa, um coração que não se ofende, um coração que assiste, um coração que sorri nos dias talvez de maior decepção. Que nos dias difíceis, dias frustrantes, a primeira reação nossa seja uma reação de quem tem o coração livre, coração liberto, em nome de Jesus.